Gente, vamos continuar então o que nós estamos abordando, o livro do Apocalipse, né? No vídeo passado nós trouxemos uma introdução sobre qual a nossa visão é pré-milenista, então nós entendemos o Apocalipse de forma progressiva, no desenrolar então dos eventos, desta mesma forma como está. O pré-milenista, ele crê que Cristo vem antes do que é chamado de milênio, onde o Senhor vai instaurar na terra 1000 anos de paz, de equidade, de justiça e de retidão. E na realidade é para que a nação de Israel sirva como uma nação sacerdotal e a igreja então reine com Cristo. Por isso que nós pré-milenistas acreditamos que Cristo ainda não instaurou esse milênio. Nós não estamos espiritualmente neste milênio. Esse milênio ele será físico. Ele não será algo análogo. Ele será literal. Então o pré-milenista ele acredita, principalmente no livro do Apocalipse, de forma literal. Ele é o que menos altera os textos bíblicos, né? Então nós acreditamos dessa forma, que as coisas dentro do livro do Apocalipse elas vão acontecendo. Então no vídeo passado nós falamos algumas coisas sobre amilenismo e pós-milenismo, que são contrários ao pré-milenismo. O amilenismo e o pós-milenismo acreditam que a igreja já está vivendo este milênio, o amilenismo, a igreja está vivendo esse milênio no céu, e o pós-milenismo está vivendo o milênio na terra. Porém, a igreja reinaria com Cristo, né? E até mesmo dá um enfoque ali nos mártires que se convertem a Cristo, eles reinariam com Cristo. Nós então podemos ver que a igreja, no momento, ela não está reinando. Mesmo porque a sua forma nominal, denominacional, ela está sob suspeita. E o apóstolo Paulo chama esse último estágio da igreja de apóstata, daquela que abandonou a fé, que abandonou o seu esposo. Seria como Cristo sendo o noivo no altar e a noiva totalmente alheia, totalmente dispersa, totalmente indiferente à mensagem do noivo, né? Então a igreja ela não está reinando. A igreja seria comparada, né, dentro da dispensacionalismo também, a doutrina do dispensacionalismo, onde o Senhor Deus trabalha com um período de tempo. A igreja seria então, estaria no seu último estágio, que seria Laodiceia. Uma igreja rica, uma igreja que se autodenominava detentora da verdade e do poder econômico e de conquistas, porque se a doutrina do milênio, na visão dos amilenistas e dos pós-milenistas, a igreja já está reinando, então veio essa questão da teologia da prosperidade, onde você tem que conquistar e tudo mais, porque você é a igreja tem que arrebentar e tem que vencer e tudo mais. Uma que a igreja vence, independente dela ter bens materiais ou não, porque o Senhor Jesus disse em Mateus 16, quando ele funda a igreja em si próprio, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não são as obras de Satanás, não é macumba, não é mandinga. As portas do inferno é o poder da morte e do inferno, onde a igreja foi restaurada pelo sangue de Cristo para salvação gratuita, sem obras. A salvação é unilateral. Então o crente ele reina com Cristo no sentido espiritual no momento, mas enquanto estivermos aqui, o Senhor disse que no mundo teríamos aflições, e o apóstolo Paulo coloca a vestimenta do crente como uma armadura. Tomai, pois, toda a armadura de Deus. Então nós estamos em guerra, nós estamos ainda guerreando, nós não estamos vivendo esses 1000 anos de paz. E dentro desses 1000 anos também Satanás estaria preso, e Satanás não está preso. Tamanho é o caos no mundo, tamanho é a cegueira espiritual no mundo,
e onde no milênio dificilmente haverá quem não creia no Senhor que estará lá no Monte Sião, que estará no Templo de Salomão, onde as nações subirão para adorar. E os judeus também servindo como uma nação sacerdotal. No decorrer do nosso estudo do Apocalipse, nós vamos então examinar isso. Então, o foco é o milênio, né? E o pré-milenista também tem três vertentes: pré-tribulacional, mid ou mesotribulacional e pós-tribulacional. Nós também somos pré-tribulacionais, ou pré-tribulacionistas. Nós não acreditamos que a igreja passa pelo período de 7 anos de tribulação. Mesmo porque nós vamos ainda abordar tudo isso, e a tribulação ela faz parte das 70 semanas de Daniel, e aonde falta essa última semana, que esse período que é com a nação de Israel, onde Deus vai tratar para a salvação. Tanto que o Senhor, ele fala em Mateus 23:39, não me vereis mais até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então não houve essa teologia da substituição. A igreja não substitui Israel, são povos diferentes. Israel, igreja e gentios. 1 Coríntios 10:32 mostra claramente isso. E o Senhor Jesus dizendo que em Atos 15:16, ele, depois que a igreja houvesse entrado no reino dos céus, então ele viria e restauraria o trono a Israel. Tanto que a pergunta dos discípulos lá em Atos 1:6, será agora que o Senhor restaure o reino a Israel? E o Senhor Jesus disse, não vos compete saber tempos e estações que o Senhor reservou pela sua própria autoridade e exclusividade. Então, as 70 semanas de Daniel, onde já foram 69, desde a saída para edificar os muros em Jerusalém, em Neemias, capítulo 2, verso 1 ao 8, até a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, Mateus 21, cumpriram-se então 69 semanas, onde houve a rejeição ao Messias esperado. Nós vamos ver mais para frente essa ordem cronológica dos fatos. E então Deus ali para esse cronômetro e abre esse espaço para todas as nações. Primeiro era para evangelizar a nação de Israel. Isso lá em Mateus 10:7 mostra claramente isso. Dê preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Enquanto forem caminhando, anuncie então o reino de Deus. Os judeus, eles rejeitaram a cúpula, né, a cabeça religiosa e política de Israel. Rejeitou Cristo, e por consequência disso veio uma cegueira espiritual, e grande parte dos judeus então não puderam crer, né? Como fala lá em Lucas 19, 41, 44, quando o Senhor Jesus vê a cidade e chora sobre ela, e diz assim, isso agora está oculto aos vossos olhos. E aí o Senhor Jesus profetiza sobre 70 depois de Cristo, onde eles seriam levados cativos. Essa última semana das 70 semanas de Daniel, que são 7 anos, né? O Senhor, essa contagem é feita por causa de uma palavra shabua, lá de Levítico 25, conjunto de setes. E o Senhor então fala para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, selar o santo dos santos, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia. Então tem esse objetivo, o reino milenar, que será logo após esse final da tribulação. E essa tribulação já está próxima. Por isso que nós, pré-tribulacionistas e pré-milenistas, nós acreditamos no desenrolar dos fatos no Apocalipse de forma progressiva. Nós vamos, como eu falei no outro vídeo, nós vamos juntar passagens onde vão nos mostrando claramente essa questão do dispensacionalismo, onde houveram até agora 6, nós estamos na 6ª dispensação, desde o começo da história da humanidade, né?
calendário judaico e na realidade o calendário de uma forma correta ele tem praticamente 6.000 anos de idade, né, o calendário humano. E nós podemos fazer uma analogia, por exemplo, 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e no sétimo ele descansou. Então se temos 6.000 anos até agora, vai vir o milênio, 1.000 anos de paz, seria o sétimo milênio. Então 1.000 anos de paz para aqueles que continuarão crendo na mensagem do Evangelho e não são como então os escarnecedores, ainda mais agora, muito mais escarnecedores saindo por aí da atualidade, apóstatas e pessoas que rejeitam a mensagem do Evangelho abertamente, né, se dizendo, proclamando principalmente a nova era que nós estamos vivendo aí, pessoas dizendo que não existe uma verdade absoluta e assim eles dizem que também a palavra de Deus não é uma verdade absoluta. Na realidade o que eles querem é apenas anular a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor ela impõe regras, porque Deus é criador e quem cria estipula normas. E o ser humano, com a corrupção humana cada vez mais aflorada, não quer regras. Nos últimos dias, o apóstolo Paulo fala na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, que os últimos dias seriam muito, muito difíceis e trabalhosos. E no verso 4 fala que os homens seriam amantes de si mesmos. Então, principalmente dentro de questões religiosas, se cercariam de falsos mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusariam a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas. Nós vemos isso dentro de grande parte da igreja evangélica no Brasil, aonde, ao invés de ser uma pregação para se voltar para o Senhor em humilhação e reconhecimento do seu pecado, como Paulo fala em Romanos 7:19, Romanos 7:24, miserável homem que sou, ou como ele fala lá para Timóteo na primeira carta, no capítulo 1, no verso 15, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então uma pregação hoje bajuladora não vai fazer ninguém refletir que realmente são pecadores. Pois bem, nós estamos então próximos da última semana de Daniel, que é o período de tribulação. A igreja não passa pela tribulação. Nós vamos abordar esse tema no próximo vídeo, um pouco mais à frente. Agora eu quero trazer uma introdução, já lendo o livro do Apocalipse, para termos uma noção de como era, de quem escreveu, ou por que escreveu, a quem foi endereçado e qual o período que essa pessoa escreveu, o que ele estava vivendo e como ele estava vivendo. Então, no capítulo 1, começa a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Primeiro que nós entendemos que o livro do Apocalipse, pouco se é ensinado sobre o retorno de Cristo, tamanha falta de conhecimento por as pessoas estarem se voltando para tanta coisa banal, fútil e material, que acabam por esquecer do foco da mensagem do Evangelho. O foco da mensagem do Evangelho tem duas etapas. A obra redentora de Cristo na cruz, a sua ascensão e a sua volta, o seu retorno. Quando a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, está lá em Tito 2,11 ao verso 14, mostra que essa graça ela se revelou salvadora para nos educar, para que nós venhamos a renegar as paixões mundanas e vivamos no presente século guardando as coisas que estão contidas neste livro e que ele vem trazendo todas as profecias dos outros livros da Bíblia, vem concordando com Mateus 24 e 25, que é o resumo da profecia bíblica, vem mostrando que 30% da Escritura Sagrada é profecia bíblica, mostrando que no Novo Testamento, só no Novo Testamento, 318 vezes se fala sobre o retorno de Cristo,
Então o apóstolo Paulo fala, aguardando a bendita esperança. Enquanto vivemos neste mundo, nós aguardamos a bendita esperança. Paulo fala aos Colossenses também, no capítulo 3, que se nós realmente fomos ressuscitados com Cristo, então nós devemos pensar nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Então você não vai ser um alienado. Na realidade, você vai ser um antenado. Você vai estar ligado com o Senhor, você vai estar vigilante, como o Senhor fala. Quando a pessoa ela guarda a sua casa, isso não quer dizer que ela está alienada, que ela está alucinada. Não, ela está se precavendo. Então o Senhor Jesus fala isso, que ele virá como um ladrão. Mas só que a pessoa, quando ela examina o livro do Apocalipse e todas as profecias bíblicas, ela está em busca do conhecimento, ela está se armando e ela está se protegendo. E por que eu falo isso? Porque entender as profecias bíblicas para o povo cristão não é uma opção, é uma ordem. Quando o Senhor Jesus fala desse período de tribulação, onde nós podemos ver toda a mobilização já para a chegada do anticristo, e o Senhor Jesus fala assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, sentado no lugar santo, quem lhe entenda, está mandando entender. Então o Apocalipse ele é dado aos servos, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. João ele escreve ele está em espírito, não na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, que é um local da Grécia, ele está verdadeiramente preso. E aí nós vemos a diferença entre os cristãos da igreja apostólica, que durou 100 anos, com os cristãos de hoje, totalmente longe das coisas da palavra de Deus. Por isso que em Provérbios 29:18 fala que por não haver na realidade profecia, o povo então se corrompe, está longe de Deus, está longe do foco do cristianismo, do foco do que realmente a palavra de Deus diz. E o foco é entender o período, né? O período de tempo, né? Discernir o tempo. As pessoas não estão sabendo discernir o tempo e por isso é um alvo fácil para a nova era e para toda essa bajulação que tem acontecido no nosso meio. João está preso na ilha de Patmos, mas ele se acha em espírito no dia do Senhor. É mostrado para ele tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda, não muito longe, desde a gravação desse vídeo, que não é por causa do vídeo, não é isso que eu estou dizendo, mas está chegando cada vez mais próximo esse período, onde a Bíblia fala aqui no 1:19, escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que vão acontecer depois destas. Então o apóstolo João, assim como Paulo foi levado no terceiro céu, lá em 2 Coríntios 12, o Senhor pode mostrar a sua glória a quem Ele quiser. Então ele traz essa revelação a João, e João mostra que ele está preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Isso mostra também que quando você se aplica no conhecimento, a perseguição vem para o teu lado e muitas vezes você não tem sossego, muitas vezes tem muitos apertos. O Senhor Jesus ele fala disso, que quando você adentra ao reino dos céus, a forma de se adentrar não é uma forma de facilidade, não no sentido de obras, mas no sentido de preservação da salvação. Porque o que Deus tem preparado para nós, como diz em 1 Coríntios 2:9, nenhum olho viu, nem nunca subiu ao coração humano, nenhum ouvido nunca ouviu o que Deus tem preparado para nós. Então, por isso que o Senhor Jesus disse que desde os dias de João Batista, ou seja, a lei e os profetas, a espinha dorsal que apontava para Cristo, vigorou até João Batista. Depois disso o reino dos céus é tomado por esforço. Então veio o Messias, veio o Senhor, e agora você tem que crer. Não por tuas obras, mas pela fé, sem obra de justiça praticadas por nós. Somente pela fé na graça do Senhor Jesus, e depois isso vai desenvolver obras em nós, lutando contra o pecado, fazendo a vontade de Deus, compreendendo a palavra, ter uma vida nova, uma vida com dignidade, como fala lá em Tiago 1:8. O pobre glorie-se na sua dignidade. Isso não quer dizer que você é pobre e Deus não esteja com você.
Mesmo porque é o que eu estou mostrando aqui, o apertado e estreito é o caminho e a porta que conduz à vida eterna. Então, o apóstolo João, por exemplo, ele estava aqui preso, né, na ilha de Patmos. Ele não estava preso porque ele roubou nada e também não ganhou e estava tudo bem com ele porque ele fez voto em igreja evangélica. Não, ele estava preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E ali é revelado para ele, então, e mostra o destino da carta. Nós podemos ver aqui no versículo 4 de Apocalipse 1, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, quer dizer, o livro do Apocalipse ele é endereçado à igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque Israel rejeitou. E haverá um tempo em que Deus volta a tratar com a nação de Israel. É por isso que fala lá em Amós 4,12: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Israel já voltou como uma nação em 14 de maio de 1948, cumprindo ali Mateus 24, 32, 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando os seus ramos se renovem, as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas acontecer, sabei que está próximo a porta. E não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, essa nação que retornou, ela retornou cumprindo parte da profecia bíblica de Ezequiel 37, por isso que do 1 ao 13. E no versículo 14 o Senhor já fala: porém em vós o meu espírito e vivereis. Isso no milênio, do final da tribulação para o milênio, onde os judeus eles reconhecerão Jesus como único Senhor e Salvador, como Messias. Nós vamos abordar minuciosamente esses temas. Não adianta falar tudo de uma vez, porque nós podemos então não gravar, né? não ficar na mente tudo isso. Então é endereçado à igreja e não a Israel no momento. Os judeus que vão se convertendo, eles vão fazendo parte da igreja. Mas o poder religioso de Israel é este que vai ter que reconhecer Cristo como Messias. O Senhor Jesus disse isso em Mateus 23, 39. E não me vereis mais até que venhais a reconhecer. Então, e quando vai acontecer isso? Quando a plenitude dos gentios houver entrado, quando houver o arrebatamento, assina-se o tratado de paz, dá-se início aos 7 anos de tribulação, da metade para o final. Os judeus então reconhecem que haviam sido enganados pelo anticristo, então reconhecem o Senhor Jesus. Mas a princípio, o livro do Apocalipse é destinado à igreja. Se você faz parte da igreja, se você reconhece que Cristo é o único Senhor e Salvador e faz parte da igreja, então é obrigação tua compreender as palavras do livro desta profecia e guardar as coisas que nelas estão escritas. Aqui vem falando então do Senhor, né? Vem mostrando como vai ser a vinda de Cristo, vem mostrando o porquê de ter escrito esse livro para nós, do cuidado do Senhor nos dando orientação, por exemplo. Quando os maias eles falaram que o mundo ia acabar em 2012, tá, o mundo vai acabar, mas o que eu faço? Não dá nenhuma coordenada? E o que eu faço? Não, o Apocalipse é um livro de esperança para o crente e ele te dá a coordenada, ele te mostra com clareza e guardam as coisas nela escritas. Então, quer dizer, tudo está registrado, né? Porque o tempo está próximo. Então, é por isso que fala aqui no versículo 5, na parte B, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E por que nós temos que conhecer? Porque no versículo 6 diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aí vem dizendo, por que nós não seremos enganados? Porque o Senhor vem com as nuvens do céu, né? Primeiro a igreja é arrebatada e estará nas nuvens com o Senhor, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, aqui está falando que nós iremos ter com o Senhor. Tanto que em 2 Tessalonicenses 2:1 fala da nossa reunião com Ele. E no 2:8, de 2 Tessalonicenses 2, fala do retorno, na manifestação da sua vinda. Então, não é que são duas voltas. A igreja é retirada, e nós vamos falar, mas não vamos entrar tanto agora, mas nós vamos falar sobre o arrebatamento.
sobre a igreja não passar pela tribulação, um pouco também sobre a igreja, mas ele vai vir nas nuvens do céu. Então veja que o Senhor está dando todas as coordenadas. As pessoas elas estão se rebelando contra Deus, elas não querem crer, como fala lá em Mateus capítulo 13. O coração desse povo está endurecido, eles não querem crer, né? A Bíblia ela está tão clara, tão objetiva, tão maravilhosa, tão harmoniosa, mas as pessoas rejeitam. Por isso que o Senhor disse em João 3,19 que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No verso 8, o Senhor está dizendo que ele é o alfa e o ômega, né? Então, quer dizer, nós não temos crise existencial porque a Bíblia nos mostra de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para terminar. Então aqui nós vemos uma descrição da divindade de Cristo, porque o Senhor também lá em Isaías 43, ele fala que ele é o alfa e o ômega, né? E aí nós vemos que é endereçado às igrejas, tudo o que está sendo mostrado e registrado neste livro. No verso 10 fala que é uma voz como de trombeta, então depois no Apocalipse 4, o João também ouve uma voz como de trombeta, e 1 Coríntios 15, 52, 54 fala da trombeta soar, 1 Tessalonicenses 4 fala da trombeta soar. Então é o arrebatamento, quando nós somos levados, né? Então essa trombeta é um sinal de alerta para nós hoje. A partir do verso 12 ao verso 16, dá a descrição do Cristo glorificado, do Senhor Jesus Todo-Poderoso, do nosso Deus. E que também haverá dois tipos de julgamento, né? O tribunal de Cristo, o tribunal e o julgamento do grande trono branco, ou seja, o tribunal de Cristo é por quem creu na graça de Deus, e o tribunal do grande trono branco, de Apocalipse 20, 11, é para aqueles que não acreditaram na mensagem do Evangelho, então serão julgados segundo a lei do Antigo Testamento, 613 leis, ou seja, 603 leis mais os 10 mandamentos, onde por eles você teria que viver. E nós, pela nossa corrupção humana, é impossível que nós vivamos pela lei, porque a lei é boa e espiritual e é o padrão de vida que agrada a Deus. O apóstolo Paulo reconhece isso em Romanos 7,14, né? Então nós não podemos alcançar esse padrão de Deus, que é a perfeição, como diz em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E aí João vai falando que ele vê Cristo, então ele cai aos seus pés. Isso tudo em espírito é revelado para João. O Senhor Jesus fala que nós podemos ter segurança porque ele esteve morto e agora ele está vivo pelos séculos dos séculos. E ele tem as chaves da morte e do inferno. Então é de uma segunda morte e do lugar de tormento, onde serão lançadas todas as pessoas que rejeitam a mensagem do Evangelho, e posteriormente no lago que arde com fogo e enxofre. Depois ele fala que está com, e mais para frente nós vamos falar um pouco sobre o inferno, sobre o estado dos mortos, tudo com calma. Eu peço que a cada vídeo você tenha paciência para que nós venhamos a abordar com mais tranquilidade. Então, aí depois vem falando quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Então, nesse próximo vídeo nós vamos falar então sobre a igreja, sobre também o estado espiritual da igreja, sobre o que é igreja, sobre não sobre os dons da igreja, mas que a igreja tem dons para que possa servir uns aos outros e ao Senhor. As advertências às igrejas do Apocalipse, os tipos de pastores e de liderança que toleram tanta coisa para que vejam os seus templos cheios, aonde nós não temos que nos ligar para isso, para templos cheios. Nós temos que nos atentar para a mensagem do Evangelho, doa a quem doer, e aceite quem aceitar, tá bom? Então, até o próximo vídeo. No vídeo passado eu esqueci de passar o WhatsApp, eu falei bastante do WhatsApp, mas esqueci de passar. É o 98499
6628. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar um pouco, estarei prontamente para atendê-lo com temor, para que nós possamos chegar ao entendimento da santa palavra de Deus. Tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, trazendo para os nossos dias, mostrando que o estado espiritual no decorrer da história, que pode ser também o estado espiritual de cada crente, a tolerância dos pastores de hoje, a mudança da palavra de Deus e a tolerância para tantos ímpios dentro da igreja, onde esses falsos profetas estão bajulando essas pessoas para não perder seus dízimos ou suas ofertas, ou sei lá o que é. Mas nós temos que atentar para a mensagem do Evangelho unicamente. É somente isso que o Senhor Jesus disse, que ninguém pode tirar de nós, como ninguém pode tirar de Maria, lá em Lucas 10:42. Tá bom? Então Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo Deus. Amém.